em língua portuguesa, eu gostaria de apresentar então rapidamente alguns dos temas que eu venho trabalhando nos últimos anos, no sentido de situar alguns aspectos da cultura marítima na Marinha Mercante Luso-Brasileira do 18 e do 19. Né? Vou focar aqui apenas em dois aspectos que me parecem fundamentais, sem prejuízo de outros, né? Que é a questão da religiosidade e da alimentação. Primeiramente, eu destaco que a temporalidade adotada ela tem a intenção de alargar um pouco os marcos de uma história marítima mais centrada nos séculos das navegações europeias. O século XVIII, no meu entender, ele é essencial para a compreensão da centralidade do Brasil no âmbito dos domínios portugueses. E o século XIX, do qual eu estudo apenas as primeiras décadas, ele é igualmente central para o estudo da formação do Estado Nacional brasileiro. Além do que, e isso me parece decisivo, existe um manancial de fontes e abordagens ainda muito pouco exploradas pelos historiadores nesses dois séculos, o XVIII e o XIX, para a elaboração de uma história marítima. Portanto, deixo aqui uma mensagem de estímulo, né, de que nós temos ainda muito a fazer explorando essas fontes e revisitando aquelas outras que já são nossas velhas conhecidas. Então vou começar pela religiosidade dos homens do mar, também não toda ela, mas fazendo recortes nesse tema, né? A religiosidade dos homens do mar, sobretudo a partir do século XVI, ela dizia respeito ao medo das condições naturais que eram enfrentadas nas viagens à vela, né? E nesse sentido, os homens que navegavam se pareciam com amplos setores das camadas populares europeias, que expressavam também uma religiosidade ligada às dificuldades cotidianas pelos canais que foram construídos pela Igreja. Né? O culto aos santos, a frequência aos santuários, as promessas e as festas, e a participação em irmandades, por exemplo. Né? Mas o fato é que a religiosidade dos homens do mar ela tinha que se adaptar às condições que eram ditadas, de um lado, pela natureza e de outro, pelo ritmo de trabalho necessário nas embarcações. As práticas mágicas, por exemplo, se fizeram presentes entre as tripulações de navios e também os seus familiares. Né? Se considerarmos uma comunidade marítima ampliada, né, os familiares também entram nesse rol. Né? E tudo isso considerando a mobilidade social e espacial, com as guerras e as conquistas ultramarinas tendo uma importância fundamental para o cotidiano europeu e colonial. Nesse contexto, prever os destinos individuais ou coletivos era algo muito importante na vida daquelas pessoas. Né? Astrólogos e bruxas, por exemplo, atuavam nesse sentido. E as últimas, né, as bruxas, deixaram muitos vestígios da sua atuação, por exemplo, na documentação inquisitorial portuguesa. Né? E eu cito aqui o historiador Francisco Bittencourt, quando ele diz que a desorganização familiar provocada pela expansão marítima explica, de certo modo, a profusão de pedidos para se determinar a sorte dos maridos, amigos, filhos ou genros desaparecidos há vários anos depois de uma viagem para o ultramar. E encerro a citação. Mesmo expressando uma forte religiosidade, os marujos enfrentavam o preconceito dos habitantes do interior e dos homens da igreja, que, via de regra, os consideravam maus cristãos. Nessa apresentação sobre alguns aspectos da religiosidade marítima, eu vou me concentrar sobretudo no culto à Nossa Senhora e aos santos, como um sinal característico da religiosidade dos homens do mar. Né? O culto à Nossa Senhora e aos santos, ele diferenciava de uma forma muito clara os católicos dos protestantes também nos seus encontros pelos mares. Né? Como sinal exterior da fé, os católicos batizavam as suas embarcações com nomes sagrados, invocando a proteção divina. Né? No caso português, essa prática vai durar pelo menos até o final do século XVIII, e a gente nota no século XIX, né, logo nas primeiras décadas, um crescimento das formas laicas de denominação dos navios. Eu fiz uma amostragem, né, nas minhas pesquisas de cerca de 1000 viagens feitas por navios lusófonos entre meados do século XVIII e meados do século XIX, e nessa amostragem chama a atenção as escassas referências divinas nas navegações
do século XIX. Né? Nessa amostragem de 1000 viagens, 200 feitas no século XIX ocorreram em navios cujos nomes tinham, em sua maioria, nomes leigos. Nomes de heróis ou militares, né, como Ulisses, General Lecor, Vasco da Gama, são nomes que a gente encontra com frequência, ou então referências à realeza ou à aristocracia, tanto do Brasil quanto de Portugal, né, como navios chamados Princesa do Brasil, Duque de Bragança e assim por diante, né? Ou então nomes que eram, vamos dizer, indicadores de audácia, né? Uma barca chamada Atrevida, ou Triunfo da Inveja, ou Tentadora, ou nomes equivalentes, ou então nomes levemente inspirados na religião, como Aurora, Esperança, Piedade. Eram denominações dessa natureza que predominavam no batismo dos navios, né? Esses nomes laicos do século XIX contrastavam com as práticas do século XVIII e dos anteriores, quando quase todos os nomes se referiam ao panteão católico. Essa amostragem do século XVIII contém mais de 800 nomes de navios, sendo que as denominações são lideradas por Nossa Senhora, né, com mais de 54% dos nomes fazendo referência a ela, a Jesus ou a outros membros de sua família, como Santa Ana, São José, São Joaquim, São João Batista, mas quase sempre os navios tinham uma combinação de nomes, né? Era Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio, quer dizer, os nomes não são isolados, o que significa se recorrer a uma proteção do mais alto grau possível, né? O que dá um pouco o indicador do perigo que se corria sempre nessas viagens, né? Então, os santos também aparecem em cerca de 50% dos casos, né, ou sozinhos, ou acompanhados a um outro santo, ou a Nossa Senhora, ou a Jesus, ou a outros alvos de devoção católica, e, por vezes, alguns elementos laicos, né, o Santíssimo Sacramento, as almas, a graça divina, e por aí vai. Né. Enquanto na Espanha os marinheiros e os membros da Armada adoravam especialmente a Virgem do Mar, a Virgem de Guadalupe, do Rosário e do Carmo, as opções marianas em Portugal apresentavam algumas diferenças, o que demonstra também que as devoções tinham nacionalidades, né? As mais invocadas na denominação dos navios portugueses eram Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Penha de França e da Boa Viagem. Também eram constantes menções a Cristo, né? Embora fosse Deus a divindade entre os católicos, a devoção popular fazia sobressair Nossa Senhora e os santos por sinais exteriores que a Igreja sancionou como elementos da fé, né? No caso dos homens do mar, as suas confrarias profissionais estavam ligadas preferencialmente a um santo, né? E em Portugal essas escolhas recaíam sobre Santo Antônio e São José, como aqueles mais mencionados nas nomenclaturas das irmandades religiosas de homens do mar, né? Não tão numeroso em quantidades de menções, né, aparece também o Corpo Santo, ou Santelmo, né, que se destacava pela devoção marítima entre portugueses e galegos, sobretudo, né. A devoção ao Corpo Santo chegou muito cedo à América Portuguesa, né, já que temos informações de que piratas ingleses teriam saqueado os bens da Capela do Corpo Santo no Recife já no ano de 1594. Né? Nas manifestações de religiosidade, os homens do mar na época moderna evidenciaram conflitos, dúvidas e resistências às tentativas de imposição da ortodoxia católica, né? Mas, a seu modo, eles também expressavam uma adesão aos preceitos do catolicismo. Uma adesão, por exemplo, exemplificada no culto mariano e na preferência por certos santos católicos, né? Tudo isso era muito semelhante ao que a gente da Terra também fazia, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, ainda assim, era sobre os marinheiros que pesava, de forma coletiva, o estigma de desobedientes e heterodoxos de um ponto de vista religioso, né? Eu falei um pouco mais sobre o culto mariano e de alguns santos, né, mas tendo claro que a religiosidade marítima tinha muitos outros aspectos que merecem estudos e que eu não vou tratar aqui,
por uma questão de tempo, né? Aspectos tais como as adaptações que eram necessárias para se fazer uma missa a bordo, por exemplo, a importância dos sacramentos, sobretudo da confissão, da comunhão e do batismo, né? Os sepultamentos, quando as mortes ocorriam em pleno mar, as concepções acerca de Deus e do demônio e as manifestações de ambos a bordo, as divergências nos cultos entre católicos e protestantes, as promessas, as procissões e os exvotos, né? E os desvios e heterodoxias dos marinheiros, entre muitos outros temas. E dito isso, eu passo para o segundo tema que eu quero abordar aqui, no âmbito de uma cultura marítima, que é a questão da alimentação. Né? No que se refere a esse tema, é possível também dizer muitas coisas, mas eu vou aqui me concentrar basicamente na logística e no abastecimento, aliás, na logística do abastecimento e nos tipos de alimentos que eram usados até o fim da época da navegação à vela, no século XIX. Né?